Olá, gente linda! Devalaio mais uma vez aqui com vocês. Nesse despertário, mais um vídeo aula em que nós vamos aprender muito nos dias de hoje. Para você que não me conhece, eu sou condutora de percepções, facilitadora de autoconhecimento, autora da coleção Legado de Lilith e do livro Sementes de Asgard. Também escrevi sobre dança do ventre, o sagrado feminino através das Yoni Eggs e deixarei todos os meus links aqui embaixo para você. Esse conhecimento que estamos compartilhando com você hoje, então, vem de um material, um retiro espiritual, de um treinamento asgardiano, um retiro para sementes estelares que aconteceu no ano de 2022. Por autorização, pedido da nave, a gente está compartilhando esses conteúdos com as sementes estelares, porque agora é tempo. E para você que está chegando agora e que de repente se sentiu atraído por esse conteúdo, por ser uma semente estelar ou por ser uma semente estelar asgardiana, você pode, então, de repente você ouviu falar do nosso trabalho em algum outro vídeo, você pode estar seguindo a gente, o nosso vídeo mais específico, né, o nosso canal mais específico para esse tipo de conteúdo é o portal Sintonia Asgardiana aqui do YouTube, que a gente também vai deixar linkado para você aqui na descrição, todos os links aqui embaixo na descrição para vocês encontrarem. As perguntas que mais me chegam é por que não se fala de Asgard dentro do território das sementes estelares, né? Por que Asgard é tão calada? Bom, eu tenho alguns vídeos já explicando sobre isso no nosso outro canal, mas trocando em miúdos de uma forma muito rápida. Isso daí acontece porque Asgard tem acordos com a Confederação, são acordos políticos e acordos que estão baseados na primeira diretriz, né, na diretriz única ali, que é a não interferência. Então, Asgard, de uma forma não oficial, está presente aqui no planeta, atuando apenas com as suas próprias sementes estelares, monitorando essas sementes. Saibam essas pessoas ou não que estão numa imersão encarnacional asgardiana. Mais informações sobre a linhagem estelar asgardiana no nosso outro canal. Eventualmente a gente vai trazer alguma coisa aqui para vocês também. E aqui nesse canal, então, que é o meu canal pessoal, a gente vai compartilhar com vocês alguns slides dessa aula maravilhosa de astronomia básica para sementes estelares. Ai, Deva, por que esse assunto é chato? Chato nada. Principalmente para a galera que é nerd, né? Semente estelar costuma ser um pouco nerd. Gosta de entender como as coisas funcionam, vai ajudar muito na nossa orientação enquanto sementes estelares. Quando a nave pediu para que eu fizesse essa pesquisa há anos atrás e trouxesse esse material para o retiro, ancorar a energia dessas informações me ajudou muito a compreender a minha posição de semente estelar na Terra, a minha responsabilidade, a entender o meu nível de aceitação, a melhorar, aumentar o índice do meu nível de pertencimento, porque antes desse material estava baixo, depois que eu entendi mais sobre o universo, e principalmente com informações que são um pouquinho mais técnicas, para sementes estelares, isso daí me deu mais segurança, mais autonomia e mais credibilidade também para trabalhar com a própria linhagem estelar, porque eles, ou eles vêm, né, assim, a gente entra em comunicação pessoalmente, o que é mais difícil, por causa da primeira diretriz, a norma que fala da não interferência, e também eles se comunicam muito mais pelo plano astral, pelos sonhos, né, a viagem astral, e por canalização, telepatia direta. Então, vamos hoje entender um pouquinho da nossa história, quem somos nós na fila do pão, na história, na jornada das sementes estelares. Vamos conhecer a nossa origem. E estamos sendo
Orientados aqui, nós recebemos a orientação do comandante Altran para fazer esse trabalho, tá? Então, a gente está com a energia dessa egrégora. Por que essa aula importa? A primeira coisa que a semente estelar vai perguntar é: caramba, eu tenho que saber disso? E, na verdade, é muito importante para que nós possamos entender a nossa estrutura de semente das estrelas. Né? Para as sementes estelares, a astronomia é a ponte entre a ciência moderna e a nossa origem cósmica. Então, conhecer o cosmos nos ajuda a compreender o mapa da nossa jornada e a nossa história, a história da nossa origem. Principalmente porque quando você começa a ter as suas memórias, a ter flashes, a primeira coisa que brota na mente racional é a dúvida e o medo de estar louco. Então, quando você tem acesso a essas informações sobre astronomia, quando você se conecta, começa a entrar em contato com estas imagens lindas do universo, olha essa daqui, onde tem bolhas de universos, né? Você pode aumentar a tela aí dessa aula para você ver que são bolhas de realidades, né? E algumas estruturas aqui, estrutura em espiral, estrutura em nuvens, quer dizer, a gente tem muitas estruturas organizadoras no nosso universo. Então, o que são essas estruturas? De quais dessas estruturas nós viemos, que aponta a nossa intuição, né? Então, primeira coisa que vem para a gente, por que é importante, é essa conexão literal, entender que as substâncias como carbono, ferro, cálcio do nosso DNA foram forjados no interior de estrelas e supernovas, tá? Então, uma estrela uma supernova, quando explodiu e começou a gerar por uma densidade, por um magnetismo aí, por gravidade, toda a extensão aí de um novo universo, de uma nova galáxia, de um novo sistema planetário ou estelar. Nós somos feitos das mesmas substâncias que estão no espaço, gente. Então, saber disso, entender isso de uma forma mais técnica, ajuda a gente a melhorar a qualidade da orientação espiritual e cósmica, porque isso também melhora o nosso cabedal de conhecimento e melhora muito o nosso vocabulário. Então, isso significa que quando você receber uma mensagem terapêutica, telepática dos seus guias estelares, eles vão encontrar dentro do seu cérebro um vocabulário mais sofisticado, melhor forjado, para poder abraçar a qualidade de informações que eles têm para fornecer a você. Então, a orientação espiritual e cósmica melhora muito de qualidade, a gente sobe de nível, tá? Então, quando a semente estelar começa a estudar estes assuntos, o que acontece? Relacionar os nossos sentimentos de não pertencimento ou saudades de casa, como a gente sente quando a gente começa no despertar, e a gente fica nessa crise há alguns anos, né? Então, a gente relaciona esse sentimento com a compreensão dos sistemas estelares que são reais, como as Pleiades ou Órion. Isso daí vai trazer para a gente um senso de realidade, tá? Então, eu não pertenço à Terra, então eu preciso entender de onde que eu vim. Isso deixa de ser uma ideia, apenas uma ideia. Você começa a entender que essas coisas existem de verdade. E isso daí, então, para você entender o quê? A sua localização real. Saber onde essas estrelas estão no céu noturno transforma uma sensação que é abstrata, que é uma ideia vaga, em uma coordenada real. Então, de repente, você sente que no seu coração algo se agita quando você escuta o nome Pleiades, quando você escuta o nome Órion, quando você escuta o nome Sírius, né, ou Arcturus, ou Reta Reticulum, e por aí vai. Né? Então, é muito importante, sim, a gente entender quem a gente é na fila do pão, e a gente ter acesso a essas informações vai ajudar a gente a melhorar, inclusive, a maneira como nós entendemos certas canalizações que chegam para nós e certas mensagens diretas que são transmitidas por telepatia direta. Então,
Outras coisas também que nós vamos começar a perceber, né, são as características reais desses lugares aos quais nós pertencemos também. Então, entender que Sirius, por exemplo, é uma estrela binária extremamente brilhante, ou que as Pleiades são um aglomerado estelar jovem, né, considerado jovem, envolvido em nebulosidade azul, muda a forma como você medita visualizando nesses locais. Então, você começa a ter informações mais técnicas, informações de características reais desses lugares. Isso vai mudar a maneira como você tenta se reconectar com a sua linhagem estelar. Fica mais fácil você entender quais são as características desse lugar do qual você vem, em termos de meditação, em termos de reconexão cósmica, reconexão estelar. Então, isso estabelece dentro de você uma âncora de realidade. A ciência vai te ajudar a separar essas canalizações puramente imaginativas dos dados astronômicos que são concretos, trazendo mais seriedade, né, mais credibilidade, mais confiança e autoconfiança para a base da nossa busca espiritual, como eu já havia dito. Então, nós também vamos ter a melhora da qualidade na nossa ancoragem mesmo, né? Então, a gente tem essa dificuldade de se adaptar à densidade aqui da Terra. A gente cresce com a sensação de que não pertence aqui, aí a gente descobre essas informações sobre sementes estelares, e o nosso coração diz: pronto, é isso, é isso. E aí a gente começa a entender por que a gente não consegue se adaptar ao ambiente físico da Terra e compreender, então, como funciona a Terra dentro do complexo do sistema estelar, dentro do universo, compreender os metabolismos do nosso sistema, os seus movimentos, do nosso planeta, os metabolismos do nosso planeta, os seus sistemas, então, solstícios, os equinócios, isso tudo vai ajudar a gente a se conectar melhor com a natureza, né, com esse planeta, e também a aterrar a nossa própria energia aqui, porque se a gente veio para cá, a gente está no lugar certo. Você está no lugar e no tempo que você precisa estar, você escolheu estar aqui. Então, é importante você entender essas informações para que você aprenda a enxergar o seu meio ambiente não como seu inimigo, mas como seu aliado, porque muitas sementes estelares, então, quando se descobrem em função de experiências negativas com seus familiares, ou de experiências religiosas negativas, experiências negativas com a espiritualidade, com as religiões, elas acabam perdendo a fé e a conexão, a fé nos seus propósitos. Por que eu nasci aqui? Eu não devia estar aqui. Se tudo, olha só, tudo isso está acontecendo, isso aconteceu, por que eu estou aqui? Então, entender o metabolismo do nosso planeta, como essas coisas funcionam, ajuda a gente a ancorar, a conectar melhor a nossa energia com a terceira dimensão, ou seja, a afinar a nossa frequência vibracional com a frequência vibracional na Terra, trazendo uma melhor ancoragem estelar para esse ambiente, tá? A Terra, ela não vai ficar para sempre assim. A Terra está passando por uma transição planetária. Nós estamos aqui nesse exato momento histórico, nesse tempo e espaço, para auxiliar nessa transição. Compreender também os ciclos de luz, o movimento do Sol, as fases da Lua, influenciam diretamente o magnetismo do planeta. Então, logicamente, o nosso corpo também vai ser afetado, né? Esses ciclos da luz, como funciona a nossa pineal, né? O nosso ciclo circadiano, o nosso ciclo do sono, como é que o Sol e a Lua interferem no nosso metabolismo, e entender isso ajuda a gente a aterrar a nossa energia aqui, porque a gente veio aqui para ancorar as energias da nossa linhagem estelar, a nossa conexão com o universo aqui na Terra e trazer uma maior consciência planetária para este lugar aqui, esse lugar lindo, maravilhoso que nos acolheu. Então, isso também melhora a nossa sintonia, as sincronicidades, porque a gente começa a se conectar melhor com o tempo que é natural, ao invés de ficar, vamos dizer assim, muito preocupado ou paranoico
conectado com o tempo cronológico, a gente sai um pouco desse tempo cronológico e entra num tempo natural. Isso ajuda a gente a sincronização. Então, alinhar as suas práticas de meditação ou de limpeza energética com eventos astronômicos reais potencializa a sua conexão com a grade planetária. Então, você pode, por exemplo, compreender melhor as fases da Lua e entendendo que na Lua cheia a tendência das pessoas a terem uma exaltação dos seus temperamentos, e a aumentar tanto as qualidades positivas, potencializando tanto qualidades positivas quanto negativas do ser humano, vai então influenciar no comportamento das pessoas. E quando a gente alinha as práticas de meditação, vamos supor que eu seja uma pessoa que tenha muita irritação, então, eu vou alinhar minha prática de meditação no sentido de me trazer mais calma. Eu posso alinhar isso, então, no dia, quando o sol nasce, quando o sol se põe, eu posso examinar as fases da lua e verificar como essas fases estão interferindo no meu metabolismo. Tudo isso, gente, é muito útil para nós que somos sementes estelares. Isso realmente potencializa a nossa conexão com a grade planetária e facilita o nosso contato com a linhagem estelar, tá bom? Facilita mesmo. Outra coisa também que a gente vai ter é quebra de paradigmas. Então, a gente estudar a escala do universo reeduca o egocentrismo humano. Porque, veja bem, né, mostrar que a vida na Terra é apenas uma fração de um todo monumental. E mostrar também que a vida em qualquer outro lugar do universo é também uma fração de um todo monumental. Então, ou seja, eu não sou melhor e nem pior só porque eu nasci na Terra. Entende? Isso daí, então, quebra realmente o paradigma de eu sou melhor que os humanos da Terra porque eu sou semente estelar, ou então o egocentrismo humano, né? Nós humanos somos os únicos que existimos aqui no planeta Terra, ou ainda porque eu sou de tal lugar, eu sou formidável. Enfim, ter autoestima é diferente de ter uma crença equivocada, porque cada pedacinho desse daqui é apenas uma fração dentro de um todo que é monumental. E se a gente olhar aqui para várias bolhas de realidades, vários universos que existem, gente, em que pontinho aqui da Via Láctea nós estamos, aqui no braço, né, no cinturão de Órion. Então, quer dizer, isso vai trazer para a gente o quê? Discernimento, amadurecimento, conhecimento científico, desenvolve o nosso pensamento, o nosso raciocínio crítico. E isso protege a semente estelar de cair em teorias conspiratórias infundadas, tá? Em fake news, informações falsas que circulam em comunidades espiritualistas. Isso daí nos protege. Entender como as coisas funcionam nos protege. E a linguagem universal, né, da ciência e espiritualidade buscam responder as mesmas perguntas. De onde nós viemos, para onde nós vamos, e a astronomia nos fornece os dados técnicos para essa resposta, e isso vai aumentar o nosso nível de autoconfiança. Aumentou muito para mim, e eu espero que aumente para você também, te trazendo mais clareza mental e lucidez nos seus processos de reconexão estelar, tá bom? Aqui no canal a gente tem uma meditação de conexão com a família estelar. Lá no outro canal, Portal Sintonias Guardianas, a gente também tem mais meditações por lá também, ok? Então, o que esse vídeo vai trazer para nós que somos sementes estelares? O que é o universo, os principais elementos do universo, sistema solar, vizinhança estelar e de onde nós somos. Aqui, no caso, é de onde vem a linhagem asgardiana, já que muita gente pergunta sobre Asgard e não tem muitas respostas. Então, Asgard é uma linhagem pleiadiana, e se você é de Pleiades, então, independente de onde você seja, fica com a gente até o final, porque é muito importante você entender de onde saem os sistemas. Então, a gente começa conversando com todos sobre o que é o universo. E aqui nós temos, então, a imagem de um satélite, uma galáxia em espiral aqui. E aqui a gente tem uma alusão aqui a uma Asgard, né, que está bem em marca d'água aqui nessa imagem, projetada sobre as Pleiades.
Vamos então trazer essa ideia do que é o universo. Na astronomia, vamos entender que o universo corresponde a tudo que existe fisicamente. Então, quando a gente fala a palavra universo, a gente está também não só usando essa palavra num contexto espiritual. A gente precisa entender que o universo tem corpo, o universo tem forma física. Então, é a soma do espaço e do tempo e das mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxias e os componentes do espaço intergaláctico. O espaço que fica entre esses componentes, entre as galáxias, as estrelas, os planetas, ok? Os cometas. A etimologia da palavra universo, aí a gente vai entrar num conceito, esse conceito espiritual que a gente tem. Então, aqui algumas imagens de tipos de universos. Isso aqui é uma forma, de formas já captadas pelos instrumentos aqui da Terra. A etimologia define o universo como um local imenso para muitos. Então, o universo ele vem dentro do conceito de infinito. No latim, universum significa todo inteiro ou tudo em um só, entre muitas outras coisas. Então, quando a gente fala de universo, universo ouve, a gente está trazendo um sentido mais metafísico, mas a gente tem que entender que o universo tem um corpo, tá? O universo tem corpo. E a palavra latina, ela é derivada da palavra universum, que foi o filósofo Lucrécio, que conecta, então, a palavra ou uni, que é a forma combinada de unus, que significa um, ou one em inglês, com a palavra vorsum, ou versum, que é esse substantivo aqui, que significa algo rodado, rolado ou mudado. Então, a gente vê, ele tem alguma coisa a ver com algo que roda, que circula, que se movimenta, né, que muda a sua forma. Então, é algo como e que também é versum. Como conceito, a gente vai ter o quê? Uma interpretação alternativa de um versum, é tudo girando como ou tudo girando através de um. Aí começa a fazer sentido essas imagens que os nossos aparelhos captam. Olha isso daqui que parecem células e as membranas aqui realizando conexões. Então, nesse sentido, pode ser considerada a tradução de uma palavra para universo, do grego antigo, algo transportado em um círculo, originalmente utilizada para descrever o percurso de uma refeição, a comida sendo carregada em torno de um círculo de mesas. Essa palavra ela veio de um conceito mundano, então, antes de se transformar em algo tão metafísico e antes de se transformar no corpo de tudo aquilo que existe do ambiente onde nós vivemos, no universo. E é interessante a gente entender como que a gente usa a origem dessas coisas, a origem dessa palavra, porque a gente usa ela o tempo todo, principalmente quem é muito conectado com os assuntos da transição planetária, os assuntos da espiritualidade, os assuntos da nova Terra. Então, não só sementes estelares, mas qualquer pessoa que se interessa, então, por mecânica quântica também, por física quântica, os terapeutas aí da nova era. Então, quer dizer, tudo isso é muito importante a gente entender de onde que surgem os usos dessas palavras que nós usamos, que nós utilizamos com tanta frequência hoje, porque isso nos ajuda, então, a estabelecer uma ancoragem, a amplificar a nossa consciência através de parâmetros mais reais, ou seja, são coisas que realmente existem, não é uma coisa que a pessoa está ali só imaginando, não. O universo, ele é físico, ele tem um corpo. Então, vamos entender os principais elementos dele, né, desse lugar aqui onde a gente mora. E aqui, então, uma fotozinha da Via Láctea. Então, vamos lá, né? Vamos começar com os planetas. Primeiro que a gente vive na Terra, certo? O planeta em que a gente nasceu agora, em que estamos encarnados, é o planeta Terra. Então, o que são os planetas? Eles são corpos sólidos e arredondados que não possuem luz, não têm calor próprios. No entanto, cada planeta apresenta uma gravidade própria e os quais giram em torno de uma estrela.
E a palavra deriva do grego e significa viajante. Então, planeta é aquele que roda, né, que é aquele que circula, que fica em torno de uma estrela. Então, e o nome dele, então, é viajante. Os planetas, eles viajam nas órbitas das estrelas. E o que são as estrelas, então? São sóis, né? Tudo aquilo que brilha no céu. Então, são corpos celestes esféricos formados de plasma e que possuem luz e calor próprios, segundo a ciência da Terra. Existe a ciência extraterrestre que vai dizer que as estrelas não são quentes. Algumas canalizações e algumas mensagens já recebidas por alguns contatados e abduzidos ou médiums, essas pessoas, então, transmitem a informação de que esses corpos não teriam calor próprio. Mas aqui na Terra, então, temos essa crença de que estrelas são esses corpos celestes que possuem luz e calor próprio. Então, o nosso Sol, por exemplo, ele é conhecido pelas linhagens estelares como Sol 13, porque originalmente o nosso sistema solar tinha 13 planetas orbitando aqui ao redor. Na verdade, a gente sabe que tem mais, é que os nossos aparelhos não captam exatamente tudo que existe com tanta precisão, embora a gente já tenha uma tecnologia mais avançada do que a gente tinha o quê? Há 20 anos atrás, né? Então está evoluindo tudo muito rápido. Então, o nosso Sol é uma estrela do tipo anã amarela com 333 mil vezes a massa da Terra. Então, assim, é gigantesco aquilo lá. E essa tonalidade de cor, ela só é observada da Terra, tá? Porque do espaço exterior, o nosso Sol, ele é branco, viu, gente? E um exemplo de como as cores e os dados recebidos pelos aparelhos que nós construímos interferem, então, na maneira como nós percebemos as coisas. Aqui da Terra, a gente enxerga ele como sendo amarelo, mas do espaço, ele é visto, então, como branco. E agora, vamos entender as constelações. Quando a gente olha para o céu, normalmente, é realmente muito difícil a gente entender e localizar as constelações, a não ser aquelas que estão sempre ali naquele mesmo lugar. Então, se você tem a casa voltada para o sul, né, você vai ver o que? O Cruzeiro do Sul. Vai ter uma hora que no ápice do céu você vai ver a constelação, as Três Marias, a constelação de Órion, e por aí vai. Então, aqui nós temos esses diagramas, essas conexões, né, que os povos antigos já faziam, conectando linhas entre uma estrela e outra e imaginando e dando nomes para esses lugares. Então, essas constelações são agrupamentos aparentes de estrelas. Por que são aparentes? Porque a gente está observando aqui da Terra. E da Terra, quando a gente observa essas coisas, a distância entre uma e outra é uma coisa. Agora, se você pegar uma nave e for lá, você vai ver que é completamente diferente. Essa daqui pode estar muito distante dessa, né? E por uma questão de ângulo aqui da Terra, você percebe as duas como sendo muito próximas. Então, são agrupamentos aparentes de estrelas, os quais os astrônomos da antiguidade imaginaram formar figuras de pessoas, animais ou objetos. Então, numa noite escura, pode-se ver entre 1.000 e 1.500 estrelas, sendo que cada estrela pertence a alguma constelação ou sistema. A gente vai entender o que é isso. Então, essas constelações, elas nos ajudam a separar o céu em porções menores, ou talvez em setores, mas identificá-las é, em geral, mais difícil. As estrelas de uma constelação só estão aparentemente próximas na esfera celeste, pois, na verdade, estão a distâncias reais bem diferentes, o que eu falei anteriormente. Olha, se a gente começa, então, a amplificar esse mapa, então, junta mais, né? E aqui, então, a gente está vendo a constelação de Órion e as Três Marias aqui, tá? Então, você vê aqui a Terra em movimento, o Sol, e aí, então, a Terra em movimento. Em cada volta que ela dá em torno do Sol, então, a gente consegue ver. Então, no hemisfério sul, a gente vê mais algumas estrelas, e no hemisfério norte, você vai enxergar outras constelações. Então, quando você olha em um atlas do céu, que é isso aqui, isso daqui, você encontra as constelações em que as estrelas estão desenhadas ou posicionadas com tamanhos diferentes para representar brilhos diferentes, ou seja, a potência delas. Agora, o que são sistemas estelares? Então, a gente está entendendo aqui o quê? Começou a entender, então, que era um planeta, o que era uma estrela. As constelações, então, quer dizer, as constelações, agrupamentos de estrela, então, do planeta que gira ao redor da estrela.
Estrelas juntas formam constelações. E as constelações nos ajudam a separar o céu em porções menores. Então, aqui você vê Capricórnio, aqui você vê Touro, que é ali onde a galera de Pleiade sai, aí que você tem constelação de Gêmeos, Câncer, Leão e por aí vai. Então, quando você olha no céu, você vai ver as estrelas em tamanhos menores, maiores, para designar a potência dela. E aí você vai ter, então, sistemas estelares. Ok? Aqui a gente tem, então, uma representação de Sirius, Sirius A maior, Sirius B, né? E como que funciona esse sistema binário aqui. Então, sistemas estelares, então, cada estrela pode ter um ou mais planetas habitados ao redor dela ou não. E aqui a gente tem, então, essa representação gráfica aqui em 3D de como seria a órbita, então, de duas estrelas, uma orbitando ao redor da outra, conectadas por atração gravitacional. Então, o termo sistema estelar, ele também pode ser usado para se referir a sistemas planetários de estrelas solitárias, como o nosso sistema solar também. A gente pode dizer que a gente mora num sistema planetário, porque são vários planetas em torno de uma estrela só, e a nossa estrela ela é única, ela não é binária, tá? Ou a gente também pode chamar o nosso sistema solar, que é o endereço aqui da nossa casa, onde fica o planeta Terra, então, você vai ter o Sol, você vai ter Mercúrio, Vênus e a Terra, e depois Marte, e por aí vai. Então, um número muito grande de estrelas que estão agrupadas gravitacionalmente, embora sejam também sistemas estelares, é normalmente chamado de aglomerado estelar ou nuvens de estrelas. Então, você tem sistema estelar, que vai ser composto por um pequeno número de estrelas que vão orbitar entre si, uma, duas ou três, quatro, talvez. Agora, quando você tem muitas estrelas orbitando ali no mesmo sistema, aí ele já é chamado de aglomerado ou de nuvem de estrelas. Vamos entender agora sistemas planetários. O que é, então? Voltando. A gente tem o planeta, a estrela, então, o sistema planetário. Você vai ver o quê? Aqui você vai ter, então, um Sol, você vai ter o primeiro planeta, o segundo planeta, o terceiro planeta. Então, aqui a gente tem o quê? Sistemas planetários. Olha aqui, um Sol aqui, outro Sol aqui, outro Sol aqui. Agora, quando você tem isso daqui muito junto, essas estrelas orbitando ao redor entre elas, mais as órbitas de seus planetas, aí então você vai ter o quê? Aquele aglomerado estelar, que é o que Pleiades se constitui, que a gente vai ver mais na frente. Vamos entender, então, por enquanto, o que é só essa entidade aqui separada? Um sistemazinho planetário, então o Sol está aqui, os planetinhas aqui, certo? A nuvem de poeira cósmica aqui. Então, são objetos não estelares que orbitam uma estrela. Lembra que um planeta não tem brilho próprio. Para ser uma estrela, tem que ter brilho próprio. Então, são satélites naturais, as luas, né, os asteroides, os meteoros, os cometas, a poeira cósmica e também os planetas. Então, se a gente tem um sistema planetário, um Sol, como está aqui no cantinho, com outros planetas, como é o caso do nosso sistema solar, a gente tem um sistema planetário. O sistema planetário ao qual pertence o planeta Terra é denominado de sistema solar. Aos demais se dá a denominação de extrasolares ou de exoplanetas, tá bom? Então, o que está aqui dentro do sistema solar, a gente vai chamar aqui de planeta. E o que está fora, a gente chama então de extrasolar ou de exoplanetas. Depois a gente vai ter as nebulosas. E as nebulosas, elas são o quê? Essas nuvens formadas por poeira cósmica, com hidrogênio, gases ionizados a partir de restos de estrelas que se desagregaram, tá? Então, é isso daqui que a gente está vendo, ó. Essas nebulosas, elas apresentam formatos irregulares, como a gente percebe aqui. Outras aparecem em formato de olho, né? E
Então, isso foi determinante para escolher o nome desses corpos celestes, porque eles, então, são assimétricos, né, são formatos irregulares, e a palavra nebulosa provém de um termo em latim que significa nuvem, tá? Então, quer dizer, são nuvens. As nebulosas são as nuvens cósmicas, tá? Assim como temos nuvens no nosso planeta, temos também nuvens cósmicas fora do nosso planeta. Então, essa poeira cósmica que está aqui, que compõe esses corpos celestes, pode aglutinar-se pela ação gravitacional. E então, a união desses materiais vão formar uma nebulosa que pode dar origem à formação de uma estrela. A gente está entendendo, então, como é que é essa anatomia, como é que funciona, como é que isso daqui começa. Então, aqui, a gente tem a nebulosa da bolha, que tem esse nome porque parece uma bolha. Aqui a gente tem a nebulosa olho de gato, porque lembra o olho do gato, e a nebulosa da borboleta, porque lembra o quê? A asa de borboleta. Então, as nebulosas são chamadas de berços de estrelas, porque sempre que essas nuvens começam a se concentrar, elas vão formar uma estrela. Então, as nebulosas mais famosas aqui para nós na Terra são a de Órion. Então, eu sou de Órion. Então, Órion é a nebulosa de Órion. A constelação ali da Águia, a nebulosa da Águia, que também é conhecida como Pilares da Criação. Hélix, que também é conhecida como olho de Deus, a borboleta, cabeça de cavalo, bolha, caranguejo, tarântula, olho de gato. Então, esses nomes aqui para vocês irem procurar, depois darem o Google, né? E aí a gente vai ter os aglomerados estelares, e aí a gente começa a entender. Aqui a gente tem Pleiades, da constelação aqui do Touro. Aqui a gente tem as Íades, também na constelação do Touro. E aqui a gente tem... Gente, eu não consigo ler aqui, que é da constelação de Câncer, tá? Realmente, assim, o óculos, a vista da gente começa a falhar depois de uma certa idade, tá? Mas depois vocês dão um zoom aí para dar uma olhada direitinho aqui, tá? Então, a gente tem o quê? Esses aglomerados estelares são esses grupos de centenas de milhões de estrelas que vão se formar a partir dessas regiões aí de gás, de poeira, né? E quando já tem estrelas suficientes formadas, então perto uma da outra, elas começam elas estabelecem uma ligação gravitacional e aí começa a viver então como um aglomerado de estrelas, ok? E então esses aglomerados, eles vão, aqui a gente tem também aqui, ó, da constelação de Sagitário, aqui a gente tem aqui, ó, a nebulosa de Órion, tá? A gente tem aqui na nebulosa de Órion, tá? E aqui a gente tem a constelação do Centauro, ok? Então, são aglomerados estelares, tá? E as galáxias, então? A gente percebe que a gente foi indo de um e a gente está aumentando a escala. Então, você saiu da Terra, aí você entendeu o que é uma estrela, o nosso Sol, aí você entendeu que o nosso Sol tem outros planetinhas e que orbitam ao redor dele, isso daí é um sistema planetário, beleza. Aí você entendeu que quando uma estrela fica perto de outra, aí o sistema pode ser binário, tem a terceira estrela, ou estrelas que ficam muito próximas, então aí você tem o sistema estelar. Mas quando tem uma poeirinha ali, um gás, uma poeira, o que acontece? Vira um aglomerado estelar, um aglomerado de estrelas, né? Uma nuvem de estrelas. E aí, então, a gente tem também as galáxias. Isso daí começa, esses corpos começam a tomar espaço no universo e vão formando o quê? As galáxias. Olha aqui a Andrômeda, essa primeira aqui, na esquerda, aqui em cima. Essa daqui é a Via Láctea, onde nós estamos, e nós estamos mais ou menos aqui, ou aqui num dos braços aqui, que é chamado de cinturão de Órion, que é onde fica o sistema solar, tá? Então, aqui é a Via Láctea, que é a nossa casa, né? E aqui a gente tem a constelação de Pégasus. Ai, que bonita! A constelação de Pégasus. Então, a galáxia é um grande sistema gravitacionalmente ligado, constituído por estrelas e suas remanescentes, que é um meio interestelar de gás, de poeira. Ele tem um componente ali que é a matéria escura também, que pouco se sabe, e também já tem alguns estudos aí que mencionam que talvez não seja bem matéria escura. Da perspectiva estelar, já ouvi alguns relatos de que não existe matéria escura, então, quer dizer, a nossa tecnologia, a nossa ciência está avançando e a gente
ainda está descobrindo as coisas. E o pensamento, a premissa para você ter um pensamento crítico, um pensamento científico, é justamente você não se apegar a um paradigma, porque é exatamente isso que faz você avançar. Então, a ciência, ela, de tempos em tempos, ela admite quando um paradigma não serve mais, porque ela descobriu uma coisa nova, né? Como, por exemplo, antigamente você acreditava que a Terra era o centro do universo, né? Ali na Idade Média, e depois a gente descobriu o quê? Que a Terra gira em torno do Sol, né? Então, galáxia, o termo deriva do grego galácticos, que significa leitoso. Nós vivemos na Via Láctea, leite, tá? Equiklos, que significa círculo, em referência à nossa Via Láctea, tá bom? E vamos entender, então, as diferenças, né? É galáxia, é aglomerado, é nuvem? Parece que não fica muito claro, né? Porque aqui, então, a gente tem uma galáxia assim, em formato de roda-moinho, né? Aqui a gente tem uma galáxia mais elíptica, tá? E aqui a gente tem a nebulosa de Órion. Então, aqui, para vocês verem como o assunto é complexo, tá? E para gente que não é astrônomo, para nós que somos sementes estelares, e estamos nos desafiando a entender um pouquinho da astronomia aí, para a gente trazer mais segurança para as nossas conexões, né? Para a nossa espiritualidade. Então, respeitando sempre a ciência, né? Então, os aglomerados de estrelas não são galáxias, embora eles também sejam grupos de estrelas gravitacionalmente ligados. Se um grupo de estrelas é unido por sua própria gravidade, trata-se de um aglomerado. Se houver matéria escura, então é uma galáxia, que é geralmente maior do que um aglomerado formado a partir de uma nuvem, uma nebulosa. Então, assim, primeiro começa a nuvem, depois vem um aglomerado, e aí a coisa começa a pegar uma gravidade, aí vira uma galáxia. Então, as galáxias são como as cidades em que vivem os aglomerados de estrelas, ok? E o nosso sistema solar, o Sol, aqui os outros planetas, é o nosso bairro, é o bairro onde a gente está, aqui no universo, tá? Então, o nosso sistema solar, olha aqui, o nosso Sol, aí a gente tem o primeiro planeta Mercúrio, pequenininho, tem Vênus, a Terra, olha a gente aqui na fila do pão. Marte, que é menorzinho ainda do que nós, temos Ceres, aí tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o Plutão ali, né, que Urano, Netuno e Plutão, ele foi meio que desclassificado, né, mas dentro da astrologia ele ainda é considerado ali um planeta, porque ele tem influência sobre o temperamento dos nascidos aqui na Terra, né? O sistema solar, ele compreende o conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão sob seu domínio gravitacional. Os 4 planetas mais próximos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, possuem em comum uma crosta sólida e rochosa, razão pela qual se classificam no grupo dos planetas telúricos ou rochosos. Os mais afastados, que são os gigantes gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são os componentes de maior massa do sistema logo após o próprio Sol. Então, dos 5 planetas anões, Ceres é o que se localiza mais próximo do centro do sistema solar, enquanto todos os outros, como Plutão, Haumea, Makemake e Eris, encontram-se além da órbita de Netuno, tá? Tá Netuno para lá, ok? Tá bem para cá mesmo, tá? Então, vamos entender agora os outros sistemas, aqui a nossa vizinhança, os outros bairros, os sistemas dentro da nossa galáxia. Então, a nossa galáxia seria o nosso país, vamos dizer assim, né? Além do sistema solar, há outros 56 sistemas estelares conhecidos, tá? Então, a gente não vai falar sobre tudo aqui, mas Alpha Centauri é um deles. Eu creio que você já tenha ouvido falar que a gente tem, então, Sirius, Arcturus, Rigel, Vega, Capela, Canopus, Procyon, né? E Aldebaran, Betelgeuse, Radar, Hakernar e por aí vai. Então, a gente vai encontrar o quê? Aqui é uma comparação, né, dessas estrelas. O nosso Sol, ele está nesse tamanho aqui,
tá? Sirius A é uma estrela maior que é um Sol maior que o nosso. Então, vamos entender que, apesar de estarem relativamente próximos da Terra, apenas 9 desses objetos têm uma magnitude aparente, que é um número que mede o brilho como visto da Terra. Então, essa magnitude, a potência, né? E aqui a gente tem alguns números menor que 6,5, que significa que somente 12% deles podem ser vistos a olho nu, que o nosso olho tem até uma capacidade ali. Né? Passou daquele número lá, a gente não consegue enxergar menos do que aquilo, tá? Então, além do Sol, há nessa lista apenas 3 estrelas com magnitude aparente menor do que 1, quer dizer, Alfa Centauri, Sirius e Próximo. Então, a gente consegue ver Sirius, Alfa Centauri a olho nu daqui. E todos esses objetos estão localizados na bolha local, no nome da região do braço de Órion da Via Láctea, onde se localiza o nosso sistema. Então, a gente está lá na bolha local, que fica no bracinho de Órion, tá? Dentro da Via Láctea. A nossa localização, então, gente, é o braço de Órion. Vamos entender aqui, ó, essa anatomia aqui, essa geografia, tá? Os braços da Via Láctea, essa aqui é a nossa galáxia, tá bom? Aí, a gente vai ter o braço de Órion tá aqui, o nosso Sol tá aqui, a gente tá aqui, ó, na fila do pão, tá vendo? Nesse pequenininho, esse pedacinho aqui. Aqui uma foto de um rastro aqui da nossa Via Láctea, tá? Em alguns lugares da Terra é possível ver a olho nu, né? Eu já morei em Alto Paraíso de Goiás, então dava para enxergar isso daqui a olho nu, muito bonito. Aqui, então, um outro retrato aqui de como funcionaria, né, esse nosso sistema, né, mais setorizado, com essas, com os braços dela aqui, tá bom? Então, nós ficamos no braço de Órion, ou o braço local, que é mais ou menos aqui, é um braço espiral menor da Via Láctea, que é a nossa galáxia. Então, nossa galáxia é Via Láctea. Nosso sistema solar fica aqui no braço de Órion, no distrito do braço de Órion, tá? Então, o sistema solar, assim como quase todas as estrelas vistas a olho nu, estão dentro aqui do braço de Órion. Está localizado entre o braço de Sagitário e o braço de Perseus, 2 dos 4 maiores braços espirais da Via Láctea. Então, você tem aqui o braço de Órion fica aqui, entre o braço de Perseus e o braço de Sagitário, ok? Então, dentro do braço de Órion, o sistema solar e a Terra estão localizados perto da borda interior da bolha local, que é 26 mil anos-luz do centro galáctico. E aí, de onde a gente é? A linhagem asgardiana. Aquela que você fala nesse momento, né? Eu e mais um monte de gente aí que é de Pleiades. A gente vai falar, então, das Pleiades, mais especificamente da galera ali, da estrela de Electra, que é a linhagem asgardiana, mas se você é de Pleiades e se você é de outro sistema também, você pode entender melhor como é que funciona isso daqui, tá? Então, a constelação do Touro, ela abraça não só a galera de Electra, tá? Mas também tem Aldebaran, tá? Tem a Aldebaran, você tem a Taurus 1, a Taurus 2, você vai ter a Nath, Alcione, entende? Então, assim, Conselho de Alcione aqui na constelação do Touro, o grande Sol central, o Sol de Alcione é aqui, então não chega a ser o centro da Via Láctea, tá? A gente sempre se conecta com aquilo que está mais próximo, tá bom? Normalmente ali, o nome que a gente usa para dar a Taurus é Tauri, né? Então, uma delas, a mais brilhante é a Aldebaran, tá? Aldebaran, que é a alfa do touro. Então, aqui a gente tem um touro, imaginando aqui um touro, né? Por que tem esse nome, tá? Ou olho do touro, aqui. Alnat, que é a beta do touro. Riadum 1, a gama do touro, que então tem o aglomerado de Ríades. E você vai ter próximo a teta do touro, então encontra-se também a célebre nebulosa do caranguejo. Então, ou seja, você está falando de vizinhanças, certo? Então, a gente saiu do sistema solar, tá? A gente saiu aqui do sistema solar para entender onde é a nossa localização. A gente fica na bolha aqui do braço de Órion, tá bom?
para a gente entender agora sobre as Pleiades, de onde que nós viemos. Se você é uma semente estelar pleiadiana, você vai então estudar aqui um pouquinho de Pleiades. Se você é uma semente estelar de de um outro local, vamos supor que você seja de Órion ou que você seja de Vega, então aí você estuda um outro sistema estelar ou um outro sistema planetário. Aqui hoje a gente vai focar em Pleiades para finalizar esse vídeo, né? E aí, então, a gente vai ter aglomerados estelares, Ríades e Pleiades aqui na constelação do Touro. Então, Pleiades está aqui, tá? O outro aglomerado, se não me engano, está por aqui, que tem dois aglomerados, Ríades e Pleiades, tá bom? Então, ou seja, numa constelação inteira, você pode ter o quê? A constelação toda seria como se fosse o bairro, e o aglomerado de Pleiades está aqui, né? Então, imagina lá o sistema solar aqui no universo, né? Em comparação aqui, então, nos braços de Órion, onde a gente está. Então, a nossa localização do braço local é chamada de braço de Órion, tá bom? E então, nós vamos falar agora das Pleiades, conhecidas como as sete irmãs. Aqui estão a constelação aqui das Pleiades. Então, você vai ter Pleione e Atlas, aí você vai ter Merope, Alcione, Maia, Electra, Celeano, Taigueta, Asterope 1, Asterope 2, né? Então, nós estamos falando aqui da linhagem asgardiana, vem de Electra. Mas vamos falar aqui da família das Pleiades, esse bairro aqui de estrelas, né? São as sete irmãs que são consideradas um aglomerado estelar, é um sistema estelar. Elas se localizam na constelação do Touro, também conhecida como M45, né? E o nome Pleiades deriva do grego plein, que significa a abertura e fechamento da estação da navegação ali para os gregos, ok? E na mitologia grega, então, elas eram as sete irmãs que eram filhas de Pleione com Atlas, e elas eram perseguidas por Órion, que estava encantado com a beleza das moças. Órion está aqui, Aldebaran está aqui no meio, Pleiades está aqui. Dentro da história estelar, né, da Grande Guerra de Órion, então, isso daqui eu acho que é uma alusão mesmo, parece ser uma alusão dentro da própria mitologia aqui da Terra, falando dessa guerra, né, porque Órion, então, né, as civilizações ali, as raças estelares de Órion, se uniram para perseguir pleiadianos e outros seres da galáxia, né, então outras pessoas também, de Vega e por aí vai, né? De outros sistemas também, tá? É todo mundo, Órion é ruim, tem uma energia ruim, não, nós ficamos aqui no braço de Órion, ok? Né? Então, assim, a gente não está classificando nada em termos morais e culturais aqui, exoculturais, assim, a nossa cultura já é bem complexa, imagina então a gente discutir cultura num nível extra, né, exoplaneta, não, aqui não, nessa aula aqui não, tá bom? Esse aglomerado de estrelas, mitologicamente falando, estava sendo perseguido ali por uma categoria de seres que vinham da região de Órion. Era Órion inteira? Provavelmente, possivelmente, que nós não temos como provar, possivelmente não, tá, gente? Existem muitas pessoas, extraterrestres são pessoas, a gente sempre traz essa visão aqui no canal, tá? Então, existe muita gente boa, muitas famílias estelares que são de um enorme coração ali dentro dessa pegada, tá? Os nomes das sete irmãs eram Maia, Electra, Taigueta, Asterope, Merope, Alcione e Celeana. São as Pleiades aqui, elas podem ser localizadas no hemisfério sul, de outubro a abril. A gente consegue ver de outubro a abril aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, as Pleiades no céu. A gente tem que forçar um pouquinho a vista, mas é possível realmente enxergar as Pleiades de lá, daqui.
é possível enxergar as Pleiades daqui do Brasil, tá bom? Aqui, então, a gente tem agora a estrela de Electra, que também é conhecida como a 17 Tauri, é uma estrela branca, gigante, azul da constelação do Touro, que é um sistema estelar ali de Alcione. Então, você tem aqui a Alcione, e aí as outras estrelas, os outros sóis, orbitando ao redor de Alcione. E aqui formando um aglomerado, ok? Deu para entender essa noção? Então, as informações que já nos chegaram por intermédio ali da galera de Taigueta, ali do canal Despejando Enigmas, vocês podem procurar um canal em espanhol que tem aqui no YouTube, a gente sabe que ao redor aqui da estrela de Electra tem 3 planetas semeados pelos Engas, que são esses, entre aspas, vikings estelares, né? Engan, Valhalla e Asgard. Então, essas palavras ficaram conhecidas aqui na Terra, e os Engans, quando caminhavam aqui, a gente tem isso daí mais bem explicado lá no nosso canal Portal Sintonia Asgardiana. A gente tem isso daqui mais bem destrinchado por lá. Aqui a gente só está apresentando, então, quem somos nós de Pleiades da Estrela de Electra na fila do pão? Quem é a galera de Asgard? Então, tá aqui, ó. Essa estrela aqui tem 3 planetas que habitam ao redor dela, Engan, Valhalla e Asgard, tá bom? Pleiades. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das fontes de pesquisa que vocês podem estar procurando, vocês podem estar buscando aí para vocês na Wikipédia, no site do Brasil Escola, observatórios da UFMG. No site svaru.org tem muitas informações ali a respeito da linhagem pleiadiana, especialmente em Taigueta Pleiades, porque fala da Taigueta Undisclosure, né? Tem muito artigo ali sobre ciência, metafísica, história, tudo isso da relação dos estelares, dos extraterrestres de Pleiades com a Terra, em especial os de Taigueta, mas eles também falam sobre os Urma, os Sirianos, eles vão falando de Alpha Centauri, eles falam também de outras famílias, outros ramos estelares, e vocês podem traduzir, tá? Lá tem bastante artigo em inglês e espanhol, tá bom? Gaia Ciência, site de astronomia e astrofísica, a gente vai deixar tudo isso daqui linkado para vocês aqui no vídeo. E agora, retornando da nossa partilha, do nosso compartilhamento de tela. Então, a gente sempre tem para nós, né, que entender dessas coisas não é muito necessário, né? Isso daí é coisa assim para nerd, mas você sabe que depois que eu comecei a estudar isso, ficou muito mais fácil de eu entender, principalmente nos atendimentos das sementes estelares, quando você começa a rastrear o campo de onde possivelmente a pessoa vem. Na verdade, nós, assim, você é a única pessoa que pode dizer exatamente de onde você veio. Mas a gente rastreia qual é a linhagem estelar que está respondendo para aquela pessoa, quem é o responsável que está respondendo por aquela encarnação aqui na Terra, né? Então, normalmente vai ser uma família X ou Y, pode ser uma família estelar mista, né? De seres assim híbridos ou de raças ali estelares. Então, assim, pode ter ali junto um arcturiano, um zeta reticuliano, pode ter um reptiliano, pode ter um pleiadiano, um andromedano, né, porque são raças diferentes, e a gente tem um vídeo aqui falando de raças estelares que vocês podem estar acessando, a gente também vai deixar esse vídeo linkado aqui para você que está chegando agora, estar acessando também, para você conhecer as raças mais famosas aqui do nosso universo aqui, daquilo que foi apresentado para nós aqui na Terra, tá bom? Se você chegou até aqui agora, é o momento de você deixar o seu like nesse vídeo.
E também aproveitar para se tornar membro do nosso canal, que isso ajuda muito, apoia bastante o nosso trabalho, ajuda a gente a continuar sustentando essas informações que a gente gosta muito, eu tenho muito prazer, e eu digo a gente porque eu nunca trabalho sozinho, que o prazer não é só meu, né? Então é a comunidade aqui espiritual, tanto Estelar quanto Lilith, enfim, sentimos muito prazer de estar compartilhando essas informações com você. Aproveita também para se inscrever lá no nosso outro canal, Portal Sintonia Asgardiana, e aproveita para dar uma olhadinha no livro Sementes de Asgard, porque eu vou fazer uma resenha desse livro para colocar aqui também, mas é um livro que vai te ajudar bastante para você que é semente estelar. É para todas as sementes estelares esse livro. Tem capítulos específicos falando de Asgard ali, mas 70% do livro é para sementes estelares, tá bom? Então, ficamos por aqui, onde nós nos despedimos de vocês com votos de que retornaremos para uma próxima aula emocionante. Beijinho cósmico e até a próxima!